Hoje vamos entender como a gente consegue implementar uma stack, uma pilha, aqui utilizando o Go em arrays, ou como a gente consegue implementar uma pilha utilizando listas normais aqui em Go. A gente aprendeu no último vídeo ali um pouco sobre lista ligada, eu vou mostrar aqui o código como ficou da lista ligada, mas a gente vai ver aqui sobre lista em arrays, que vocês vão ver mais comumente, só que fica um código um pouquinho mais complexo, tá? Então, basicamente, uma lista ligada, ela implementa o código de um jeito super simples, porque é uma lista ligada, você só fica indo pra frente, sabendo que o próximo vai ser o próximo item da pilha. Agora, numa lista, você tem que saber a posição, você tem alguns pontos ali de ficar tratando a lista, e é um pouquinho diferente, tá? Tem várias formas de você implementar uma lista em Go, uma pilha em Go utilizando lista, tá? Aqui eu implementei de um jeito que ele fica meio que recriando a mesma fila, a mesma lista várias vezes para poder tirar um item da lista. Então, por exemplo, no pop eu tenho que, na hora que eu tenho algum item que eu quero remover, eu pego a lista e pego todos os itens antes do último, ou seja, antes do primeiro que foi inserido, que no caso é o LIFO, né? Então, eu pego todos esses itens e monto uma nova lista e coloco ela no lugar. É como se eu fizesse essa troca todas as vezes, tá? Tem vários jeitos de resolver, eu quis trazer esse jeito porque eu nunca trouxe pra vocês essa forma de utilizar a lista aqui no canal, que é utilizando esses dois pontos, tá? Esses dois pontos basicamente você serve para pegar partes diferentes da fila, da lista nesse caso. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu quero pegar só o último item. Como eu posso fazer? Eu pego o tamanho da lista, menos 1, e eu passo aqui nesse caso. Obviamente vai funcionar, né? Porque eu passo o tamanho da lista, por exemplo, 10, e eu quero pegar o último item. Eu vou pegar o item de número 9, no index 9. Então eu pego o tamanho da lista, menos 1. Até aí, beleza, a gente já viu. Mas quando eu quero criar outra lista a partir da minha lista antiga, removendo esse último item, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que eu quero pegar dessa lista, eu vou colocar 2 pontos, e depois dos 2 pontos eu vou colocar, basicamente, quem é o último item que eu quero remover. Só que agora para eu poder pegar, por exemplo, eu quero remover esse item, quero gerar uma nova lista, tirando ele da lista anterior, nesse caso. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 pontos e vai colocar até onde você quer que o Go tire os dados. Como assim? Por exemplo, eu quero ter uma lista de 10 itens e eu quero que ele pegue todos os 9 primeiros, certo? Se eu quero pegar todos os 9 primeiros itens, basicamente eu tenho que fazer 2 pontos e eu vou passar até onde eu quero que ele pegue. Até onde eu quero que ele pegue, o tamanho da lista menos 1. Assim eu vou sempre tirando o último, tirando o último, tirando o último, que no caso, o último vai ser o primeiro a ser removido, né? Então o último que entrou vai ser o primeiro a ser removido, por isso é o leaf quando a gente tá tratando pilhas aqui em Go, beleza? Então basicamente aqui é o ponto do pop. Quando você tem um push, você vai dar um append, então você vai pegar a lista que você tem e colocar mais um item, é simplesmente isso. Quando você tem um pick, basicamente você vai fazer o que a gente fez aqui em cima, que é verificar se a lista não é vazia, né? Se ela não for, você vai pegar o último item, no caso, o último item inserido, que no caso vai ser o top da sua lista, beleza? Então você pega o tamanho da lista, menos 1, pronto, pegou o último item, que é o item que foi o último inserido, beleza? E o exempt é só validar o tamanho da lista. Fica um código simples, tá? É um código aqui até ok, mas essa parte aqui ela é bem confusa quando você não conhece, tá? Essa parte de utilizar 2 pontos aqui ao manusear uma lista em Go, beleza? Então é basicamente assim que fica uma lista utilizando arrays, tá? Já utilizando lista ligada, aqui no caso, vai ser bem parecido, só que o próximo item vai ter aquele ponto de ele sempre saber quem é o próximo item da lista, né? E o push, basicamente, ele vai fazer com que o primeiro item seja o top. Aqui na lista, quando a gente estava tratando lista normal, a gente faz com que o top seja o último que foi inserido. No caso da lista ligada, a gente vai fazer com que o primeiro item da lista ligada seja o top. Por quê? Imagina se ele fosse o último. Eu teria que dar next, 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 até achar o último. Eu teria que percorrer a lista ligada inteira para achar quem é o último item, no caso, o top. Então, para eu não ter que fazer isso, a gente sempre faz com que top ele se torne um novo nó. Então toda vez que eu for inserir um novo item da minha pilha, eu basicamente faço com que o novo item seja o primeiro item da minha lista ligada, que no caso vai ser o top. Assim, quando eu vou remover ele, que no caso vai ser no pop, eu basicamente faço com que sl.top receba sl.top.next. Então ele pega o segundo item, né, que no caso foi o penúltimo item inserido na nossa pilha, beleza? Espero que tenha dado para entender a ideia, tá? É bem simples mesmo aqui de entender. Eu vou colocar aqui uma função main para mostrar para vocês como ficaria. O funcionamento vai ser o mesmo, é só a forma de implementar que muda, beleza? Então vou, por exemplo, criar aqui uma stack e eu vou criar a partir da linked list, beleza?
Se a gente criar a partir da stack linked list aqui, eu não vou colocar nenhum dado, eu vou colocar stack.push, por exemplo, eu vou colocar o número 2. Aí eu vou dar um stack.push número 3, .push número 4. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um fmt.println e vou colocar um stack.pop, para vocês verem qual dado que foi removido na nossa lista, né? Então se eu rodar esse cara, vocês vão ver aqui que ele vai ter removido o número 4, tá? Por que ele removeu o número 4? Porque ele foi o último a ser inserido na minha pilha, tá? Se eu tirar aqui o número 4 e o último ser o 3, ou seja, o número 3 foi o último a ser inserido, aqui a ideia vai ser a mesma, número 3 é o que ele vai tirar da minha pilha. Agora vamos pegar esse código, eu vou colocar para rodar como se fosse a lista normal, tá? Então, como se ele fosse uma lista normal, eu vou colocar ele para rodar, tá? A diferença aqui eu vou colocar stack, tá? Então, stack, e aqui eu coloquei como string, tá? String por conta de um desafio que a gente vai ver já já nos próximos vídeos, beleza? Mas aqui eu vou colocar aqui Runcoding, por exemplo, e aqui eu vou colocar YouTube. Aqui, no caso, ele tem que remover o YouTube, então se eu rodar esse código, tá lá YouTube, do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou colocar Channel, por exemplo, e também tem que retornar channel nesse caso se eu der um pop. Então beleza, a implementação pode mudar, mas o resultado é sempre o mesmo, o nome dos métodos tem que ser os mesmos e assim por diante, tá? Eu só trouxe aqui duas formas diferentes para vocês entenderem a diferença de implementação entre os dois. Então nos próximos vídeos a gente vai ver dois problemas que se resolvem utilizando pilhas, que geralmente caem em algumas entrevistas de Big Tech, são dois problemas bem comuns, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, a gente vai aprender bastante sobre pilha ainda, então vejo vocês lá. Falou!